Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. A chama no meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão. Bom dia, meus amigos, meus queridos ouvintes, pessoas especiais que ficam nesse horário. Sempre na expectativa de que tema eu vou falar, né? Sobre o que eu vou falar. Os temas são variados, né? E eu sempre brinco aqui com os meninos e pergunto assim, nossa, eu não sei do que eu vou falar, né? Aí eles às vezes colocam uma música, ou às vezes eles falam, dão um tema, eles brincam comigo. Aí eu falei, mas engraçado que ultimamente eu estou percebendo muito que as pessoas estão sem autoestima, sem aprender a se respeitar, a se amar. Porque ultimamente as pessoas estão sempre se questionando por que foi abandonada. Por que fulano me abandonou? Por que meu marido me abandonou? Por que meu namorado me abandonou? Por que fulana me abandonou? Eu não estou falando só da mulher, estou falando do homem também, né? Então a recíproca dos dois são verdadeiras. Porque eles gostam exatamente do quê? Aquela medo da solidão? Não é nem medo da solidão. É a rejeição. Por que eu fui rejeitada novamente? Porque novamente? Sim. Porque a primeira rejeição que a gente tem é dos nossos pais, quando eles nos abandonam. Nos abandonam quando? Quando a gente é criança e nos deixam sozinhos, às vezes na escola. Aí você se vê sozinho, sem uma expectativa, sem mamãe do lado, sem papai do lado, e eu sou abandonado. Então, quando você sente essa rejeição do namorado, da namorada, você está voltando a um passado onde você foi abandonado. Olha que interessante tudo isso, né? É um tema muito forte, né? E eu falo o seguinte, como você se sente tão abandonado? Isso é uma coisa tão natural. Tudo na vida tem um tempo, né? Tudo na vida tem um tempo. Mas a expectativa que a gente dá sobre esse tempo é nossa. Nós temos essa expectativa, nós damos essa expectativa para as coisas. Então, quando eu gosto de alguém, né? Quando eu na realidade, eu falo assim, eu amo fulano, eu gosto de fulano. Será que é gostar mesmo? Porque quando a gente gosta, a gente quer ver a pessoa bem, feliz. Isso é gostar, isso é amar. Quando eu quero aquela pessoa para mim, exclusivamente para mim, não é gostar, isso é posse. Eu quero essa pessoa para mim, porque ela é minha, porque ele é meu. E desde quando nós temos condições de ter alguém, um ser humano, como posse? Nós não somos, gente, nós não nascemos, vocês nasceram sozinhos, fora aqueles que nasceram gêmeos, mas mesmo assim, cada um tem vida individual, ninguém vai segurar o outro pela mão. E a mesma coisa é o relacionamento. As pessoas acham que porque tem um relacionamento tem que dominar a pessoa, segurar a pessoa. Aí quando a pessoa se sente sufocado, ele vai em busca de outras situações pelas quais ele se vê livre. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quem gosta da liberdade, quem gosta de ter alguém do lado, ele quer esse alguém, mas alguém com quem ele possa compartilhar uma situação, compartilhar a vida. E não ser dominado pela vida, ser dominado pela pessoa. E eu falo isso que eu vejo muitos casais, muitas pessoas que me ligam na psicanálise, né? É justamente isso. Eles querem que as pessoas sejam dominadas por elas e elas não aceitam ser rejeitadas. Elas não aceitam que o casamento acabou, que o namoro acabou.
Por quê? Eu sou rejeitada, eu fui rejeitada novamente. E isso eu não permito. Aí vem o orgulho, vem o ego. Por que ele me rejeitou? Quem que ele pensa que ele me rejeitou? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou isso, aquilo. Ele me rejeitou. Então, se imagina você, quando tem... Eu sou uma pessoa que tem um ego muito elevado. Então, quando a pessoa me rejeita, eu falo, opa, abriu o caminho e a vida segue. Eu penso assim. Quando alguém chega para mim e fala assim, acabou, ótimo, seja feliz, vá em paz. Você não está sofrendo? Resolve o problema, eu estou sofrendo ou não sofrendo? Não resolve. Eu vou ser apenas mais uma vítima das circunstâncias. E eu não sou vítima. Encerrou o processo, o caminho abre-se para novos caminhos, começa de novo. Revive outra situação, começa de novo por outros meios, por outras situações, por outras decisões que eu quero tomá-las. E às vezes o próprio companheiro não permite. E mais tarde vocês vão ver como aquela situação que você está vivenciando hoje foi boa para você. Que foi mais uma experiência que você tinha que vivenciá-la. E que essa experiência é toda, gente. É só uma questão de tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. E mais uma coisa. Cadê o seu valor de você ficar implorando para outra pessoa ficar do seu lado? Cadê o seu valor? Cadê a sua decisão de saber que a vida continua? E você pode encontrar outra pessoa com outra pessoa. Pode encontrar. Às vezes a pessoa pede separação, nem seja porque ele encontrou outra pessoa. Ou ela encontrou outra pessoa. Simplesmente ele, naquele momento, aquilo lá não a satisfaz mais. Aquela situação, aquela necessidade não a satisfaz mais. Aí a pessoa fica ofendida porque a pessoa abandonou. Eu já falo o seguinte, começar tudo de novo. Partir da estaca zero. E de preferência que não tenha nenhum tipo de semelhança com o anterior. Para não dizer que eu peguei, né, alguém e vou dar continuidade com aquele que eu tinha. Que não vai ser a mesma pessoa, gente. Se nenhuma pessoa consegue substituir outra. Porque ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes. Mas iguais nós nunca seremos. Você é a única nesse mundo. Você é um ser único. Igual a você, não vai existir ninguém. A alma gêmea existe? Existe. O companheirismo. A alegria, o amor. O amor é tudo, gente. Adianta você ficar com uma pessoa que não te ama mais, que não te dá mais alegria, que não te dá mais satisfação, e você fica o tempo todo discutindo relação. Até onde vocês vão ficar discutindo relação, discutindo posicionamento, discutindo quem acertou, quem errou? Isso tudo a gente vai conseguir quando a gente tem maturidade, quando a gente é adulto, né? Que eu falo adulto nos relacionamentos. Somos adultos nas decisões que devemos tomar, né? E a melhor coisa é tomar a decisão quando a pessoa falou acabou, acabou. E não vai ter resultado, não tem como você... Ai, por favor, fica comigo. Para que uma pessoa ficar com você por pena? Isso é um sentimento muito pequeno pra gente, como ser humano. Eu quero que uma pessoa fique pra mim porque eu gosto muito dela, então ela tem que ficar comigo, nós temos filhos. E daí? E daí? É horrível os filhos serem separados dos pais? Péssimo. Mas é pior ainda ficar um relacionamento conflitantes. Onde a mulher briga de um lado, o homem briga do outro, e fica naquela briga. O que você está construindo para a sua família, para os seus filhos? Para você mesmo, que clima vocês estão tendo dentro de casa?
Porque quando vocês estão em briga, em desarmonia, não existem palavras bonitas. Olha, meu amor, você fez isso e eu não gostei. Não é, gente, não é dessa maneira. É já gritaria, é briga, é discussão, é a neurose total da situação. Então vamos começar a buscar algo que nos dá prazer, principalmente nos faz amar novamente. É doído? É doída a separação. Mas dói por um tempo. Agora a dor vai ser maior quando você ficar com aqueles pensamentos repetitivos o tempo todo. Ficar o tempo todo reclamando, ficar o tempo todo dizendo, ficar o tempo todo falando que fulano ou ciclano, né, é melhor ou pior. Porque aí quando você vai encontrar o outro, você fala o seguinte: olha, meu outro marido, pronto, você já acabou com o relacionamento futuro. Porque minha mulher é dessa... Já acabou. Não existe comparações entre pessoas, ninguém é igual a ninguém, gente. Você não tem como substituir outra pessoa pelaquele que você já tinha. Você vai encontrar um outro ser humano, uma outra pessoa, e você vai se adequar como ela vai se adequar a você. Então vamos ser civilizados, coerentes com a gente mesmo. Amar você em primeiro lugar. E não é orgulho quando a gente é rejeitado e ficar... eu não volto mais. Não, né? Não volta. Às vezes a vida dá tantas voltas, tantas situações que a vida nos ensina, que a pessoa que nos abandonou no futuro é quase que, olha, eu vou falar para você 50%. Quando você menos esperar, que você não está mais nem aí com a situação, eles retornam arrependidos pelo que fizeram. Ah, eu não devia ter feito. Agora já é tarde. Você já dançou, já tem outro no caminho. Já tem outro no seu lugar. É isso que as pessoas não conseguem entender. E eu brinco com as pessoas. É tão gostoso, né? Quando a gente toma uma rasteira, tanto do homem como da mulher, né? E depois de algum tempo, alguma situação, faz com que a pessoa retorne para você, né? E não é vingança. As pessoas falam assim: ai, você se vingou. Eu falei: não me vinguei, não. É isso que as pessoas não conseguem entender. É uma situação assim, porque você fez o seu melhor, você deu o seu melhor, né? Com a pessoa, quando foi abandonada, também deu o melhor dela. Mas não era aquele melhor que aquela pessoa precisava naquele momento. Então é diferente, é isso. E a pessoa tinha que passar pelaquela situação para ela conseguir sair, crescer, amadurecer e vencer aquelas angústias que ela tinha dentro dela. Que quem tem angústia, gente, é terrível. É uma pessoa que fica sempre em sofrimento com ela mesma e não tem como buscar uma solução para os seus sofrimentos. Então, às vezes, na terapia, a gente conversa, faz a pessoa associar a outras terapias, faz você aprender. Eu trabalho muito com a psicodrama, né, com a constelação familiar dentro da minha terapia, que é a Gestalt, né? Eu trabalho muito com Jung, né? Mexo com mandalas, mexo com testes, desenhos, e vou trabalhando tudo na psicoterapia para saber aonde está a sua fixação. E a psicoterapia é justamente isso. Onde está a nossa fixação com a vida? Com nós mesmos, e que nós estamos fazendo com a gente, que não estamos aprendendo a lidar comigo, com você. Porque se eu não sei lidar comigo, eu nunca vou conseguir aprender a lidar com os outros. Eu nunca vou amar ninguém se primeiro eu não me amar. Eu amo muito fulano. Você se ama? Claro que eu me amo. Falei, aonde você se ama? Você está com essa dor toda e não está se valorizando o suficiente e implorando que alguém fique com você, implorando, que eu vejo pessoas implorando, se machucando. As pessoas falam na cara: eu não quero mais você, eu não sinto nada por você. E a pessoa fica lá se humilhando por uma situação que não tem nada, não tem volta. Porque a partir do momento que a pessoa tomou a decisão é da pessoa. Pode ser que no futuro ela até se arrependa, mas já é tarde. Toda a ação que um ser humano toma tem uma reação do outro. E essa que a gente tem que aprender a conviver com essas reações que a vida nos traz e a própria vivência, a própria situação que a vida nos traz trazer no dia a dia.
Então aprenda a se amar em primeiro lugar. Enquanto você não se amar, você não tem como dar amor para ninguém. Eu falo isso que eu estou atendendo, eu tenho umas clientes que eu estou atendendo e elas estão passando por esse processo, né? De rejeição, processo de buscar a terapia para esquecer. Então, as pessoas, quando estão nessa altura, nessa psicose, nessas dificuldades, né? Elas vão atrás de tarólogos, de pai de santo, de não sei o quê, tudo para resolver o problema dela. Gente, não tem como um pai de santo resolver o problema. Eu trago o seu marido e sua mulher em 24 horas. Gente, não tem como. Por pior que seja a macumba, se você que fez, que mandou fazer, que se eu falo assim, que foi tão pequeno, que trabalhou com esse lado, né, que eu acho que é pequenez, você fazer alguma coisa para amarrar outra pessoa. Isso é ser muito pequeno, isso é ser muito, sabe, sem princípio, né? Forçar uma situação, né? Isso você está forçando uma situação. E você acha que vai ter que tipo de homem, que tipo de mulher do seu lado? Um robô. Eu falo nesse aspecto. Que a macumba pode... A macumba, que não existe macumba, gente. Na realidade, esses trabalhos que existem, que a macumba é um instrumento musical. As pessoas confundem, tá? Uma macumba é um instrumento musical, né? Agora, os trabalhos feitos pelas entidades, que não sei o que são pagas, que são muito caras. Aliás, são caríssimos esses trabalhos. E os resultados são péssimos. Eu conheço pessoas que fizeram muitos trabalhos e depois estão no fundo do poço, porque depois que fizeram o trabalho, descobriram que não era o que elas queriam. E aí, o que você faz? O que você faz quando você descobre que aquilo que você mandou fazer para segurar fulano, para segurar a mulher, para segurar o homem, depois você descobre que não é aquela mulher que você quer, nem aquele homem que você quer. Aí você vai ter que engolir aquele sapo, né, o resto da vida, aquele patinho feio, aquela situação. Porque a pessoa está lá, ela não é um homem normal, não é uma mulher normal. Ela é um robô que ela foi conduzida, foi magiada, que eu falo que é a verdadeira magia, né, que faz da vida, e vai trabalhar ali numa situação tão pobre, né? Eu acho que mais pobre não é você pagar, a pobreza é você mandar fazer, né? É você ser tão, eu falo, tão pequeno, né, que mandar alguém fazer um trabalho para você, pagar ainda, jogar seu dinheiro fora, né? E aquilo é uma situação tão pequena, tão insignificante, né, que eu falo. Eu falo isso porque eu soube que mandaram fazer trabalho e não pego em mim. Eu já falei que não pega em mim. Sabe por quê? Porque eu me amo muito, eu me respeito. E só vai pegar se a outra pessoa estiver também propensa, que ela tem que passar por aquele outro problema. Ela não tinha maturidade suficiente para aceitar a realidade. Então qualquer trabalho pega. Qualquer simpatia que a gente faz ia dar o mesmo resultado que a macumba. Uma simpatia simples que você faça para amarrar um namorado, aquilo não deixa de ser um trabalho. Porque você está usando de magia para conquista. Isso não vai te levar a lugar nenhum. É esse recado que eu queria dar para vocês. E queria falar mais uma coisinha. Lá no Univida nós estamos trabalhando muito com a magia da mulher, né? As deusas, né? As situações pelas quais as mulheres estão passando, que eu vejo isso muito mais em mulheres do que em homens, né? Eu vejo muito mais, né? Eu trabalho com muito mais mulheres do que em homens. Mas você precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, esclarecimento a respeito de tudo isso que eu falei hoje, de tudo que você precisa saber mais sobre aprender a se amar, a se respeitar. Vamos fazer muitos, esse ano, né? Nós vamos trabalhar muito com esse lado da autoestima, do homem, da mulher, trabalhar com as deusas internas, as deusas que todos nós somos deuses e deusas. Vamos nos respeitar como isso, vamos nos trabalhar isso com muito amor, muito carinho, muito respeito por si só, tá? Deixa eu deixar o meu telefone, que o Ricardo já falou que falta só uns 3 minutinhos para eu terminar o programa.
2 minutos. Então, vocês entrem em contato comigo, que além de trabalhar com a psicanálise, né, que eu sou psicanalista, eu trabalho também com a auriculoterapia, com os cristais radiônicos, que são, você vai desenvolvendo. Um dos trabalhos que eu faço é tirar esses traumas de amor com a auriculoterapia, com os cristais radiônicos, tá? Eu consigo tirar esses traumas que vocês adquiriram do passado, esses traumas do amor, esses traumas de coisas que vocês trouxeram do passado através dos cristais radiônicos. É uma terapia de ressignificação com o seu eu interior, tá? Entre em contato comigo no 5641 4015, que São Paulo, tá? 5641 4015, ou no celular, que é o WhatsApp também, 99502 4333, 99502 4333. Gente, eu vinha para fazer um outro programa que era atender alguns clientes e eu esqueci. Hoje era dia de eu atender, eu esqueci de fazer os atendimentos, foi falha minha. Mas eu prometo que na próxima semana eu vou falar e vou atender as pessoas que eu já prometi. E eu vou fazer um trabalho, um programa só com atendimentos. Mas fique em paz, gente. Que Deus abençoe. Vocês tenham uma semana iluminada. E, ó, ame a você mesma, acima de tudo. Se respeite. Tem uma frasinha que eu adoro falar, que era do Antônio Carvalho, que fala que o dia de hoje seja melhor que o dia de ontem e pior que o de amanhã. Porque a vida é um eterno para frente e para o alto. Fique em paz. Namastê. Deus abençoe. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza.